Mais para cá, Franco, perto de mim, estou aqui recebendo essa pessoa querida, Franco Maciel de Carvalho Ferreira, é o filho do senhor Manuel Joaquim Ferreira e da dona Ediluze de Carvalho, e é casado com dona Aline. Ele é o autor do livro A História da Liberdade, esse livro que está aqui, De Macaco à União dos Palmares, né? Esse livro muito bom, já foi meu livro, esse aqui é meu, viu? Já foi leitura de bordo, viajando por aí afora, e estou sempre folheando ele em casa e conhecendo mais alguma coisa. Você também pode conhecer esse livro muito bacana. E hoje é um dia especial, 13 de outubro, emancipação política do município de União dos Palmares, também da cidade de Viçosa. Vamos conversar com o Franco Maciel e saber mais de União dos Palmares. Primeiramente, agradecer a presença. Boa tarde, Franco. Obrigado por ter vindo ao programa. Boa tarde, Kleber. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz, que é sempre bom a gente falar sobre União dos Palmares, né? Fica mais pertinho aqui, que eu quero você bem de frente com a câmera da gente. Fala de União, como surgiu essa população, União dos Palmares, como é que foi isso aí? União dos Palmares é um dos municípios mais antigos de União, né? Ele tem... De Alagoas. De Alagoas, desculpa. Hoje estamos comemorando 191 anos, né? E União, ele remonta desde a presença indígena, né? Porque isso é descoberto através de escavações arqueológicas. Inclusive, nós temos um espaço aqui muito importante, que era o Centro Arqueológico Palmarino, onde lá ficavam expostos artefatos de escavações arqueológicas que foram encontrados em vários lugares, inclusive na Serra da Barriga. Então, bem antes da chegada dos negros, né, que foram escravizados e formaram o Quilombo dos Palmares, o Mocambo de Macaco ficou no alto da Serra da Barriga, já existiam indígenas que habitavam lá. Então, existem artefatos que remontam a 900 anos atrás, ou seja, bem antes do descobrimento do Brasil. Então, assim, antes do Quilombo dos Palmares, que muita gente acha que a história de União começa no Quilombo dos Palmares, e não. Na verdade, a história de União começa bem antes, com a presença indígena. Depois, com o surgimento do Mocambo dos Palmares, que deu origem ao Quilombo dos Palmares, aprofundou mais, porque vieram outras pessoas para cá, para guerrear, para combater o Quilombo, para extinguir o Quilombo. Logo depois surgiu o primeiro povoado, que a intenção era esquecer o passado do Quilombo dos Palmares e povoar essa região que era riquíssima, até hoje é riquíssima, propícia para a agricultura de cana-de-açúcar, de algodão. Povoou a região e aí surgiu o primeiro povoado, que deram o nome de Macaco. Muita gente acha que é Cerca Real dos Macacos, mas não. Cerca Real dos Macacos foi um nome que deram ao antigo mocambo, dado pelos portugueses, né? Ao antigo mocambo de Macaco. E Cerca Real, por quê? Porque o mocambo de Macaco ele era protegido, né, por palidaças, então ele era protegido, então deu o nome de Cerca Real do Macaco, por conta de que esse nome Macaco foi batizado pelos quilombolas, por conta de na região existir muitos macacos, né, muitos símios, né, animais, então assim ficou batizado de Cerca Real dos Macacos. Mas o primeiro nome do povoado que deu origem aos Palmares foi Macaco. Logo depois, para esquecer toda a história do Quilombo dos Palmares, decidiram entronizar a religião católica no lugar, e aí deram o nome de Vila de Santa Maria Madalena. Mas o primeiro nome oficial foi Vila Nova da Imperatriz, justamente de quando se deu a emancipação política, que foi 13 de outubro de 1831, que aí recebeu um nome, uma homenagem à segunda esposa de Dom Pedro I, Amélia de Lostenberg, e assim ficou conhecido como Vila Nova da Imperatriz. Então aí é um resumo de como se deu o surgimento de União dos Palmares. O teu livro aqui no sumário, né, fala exatamente sobre isso aí, os primeiros habitantes do território palmarino, e também fala sobre o líder negro Zumbi dos Palmares, a morte do líder negro. Fala alguma coisa pra gente em relação a esse aspecto aqui, esse assunto? A morte de Zumbi dos Sim. Palmares. Muita gente fala muita coisa, né? É porque até na escola, antigamente, eu lembro que muita gente dizia que o Zumbi dos Palmares pulou do alto da serra e se suicidou. Quando teve o confronto lá, Domingos Jorge Velho contra os quilombolas, Zumbi dos Palmares preferiu a morte à escravidão. Mas isso aí é uma lenda, e na verdade foi até difundido, né, por um historiador baiano, Sebastião da Rocha Pita, eu falo aí no livro. Mas na verdade isso é uma lenda, né? Isso é uma história romantizada, né? Mas na verdade Zumbi dos Palmares, quando eu falo aí a morte do líder, é justamente para desmistificar essa história e provar que Zumbi dos Palmares ele morreu um ano depois
um ano e meio depois da destruição do Mocambo de Macaco. Ele fugiu, né? Ele fugiu do alto da Serra da Barriga e foi até um esconderijo dele na Serra dos Irmãos em Viçosa. E lá, no dia 20 de novembro de 1695, ele foi encontrado, né? Foi traído por um companheiro seu, foi encontrado e foi morto, né? Então, uma morte bem cruel, apunhalado, e fizeram atrocidades com ele. Depois deceparam a cabeça dele, levaram a cabeça dele para as principais cidades, Olinda, para ser exposto, para servir como se fosse uma forma de intimidar outros negros de formarem um novo quilombo ou tentarem fazer algo do tipo, né? Então, assim, essa parte, a morte do líder, eu trato disso, essa questão da morte de Zumbi dos Palmares, mostrando essa lenda que tem, de que ele se suicidou jogando do alto da serra, e essa parte aí, a real história de que ele foi, na verdade, morto um ano depois, um ano e meio depois da destruição do Quilombo dos Palmares. Inclusive, recentemente eu fui a Capela, né? A cidade de Capela, e tem uma estrada nova, uma L, que liga Murici a Capela e passa exatamente de frente à Serra dos Irmãos, que foi falado agora por você, onde Zumbi foi encontrado, e ali também o ministro da Cultura, o Aldo Rebelo, esteve, né? Quando o ministro da Cultura do governo da presidente Dilma, ele veio aqui, veio até... Tem uma cavalgada, Teve a né? cavalgada, né? E ele fez questão de mostrar também É as porque pessoas que... tem muita gente que critica, mas Ah, por que Viçosa está tendo comemoração também? Na também. verdade, não é nem comemoração, é relembrar a história do Quilombo dos Palmares. Mas é importante também, porque lá na Serra dos Irmãos, em Viçosa, aconteceu a morte do principal líder do Quilombo dos Palmares. Então, assim, União dos Palmares, Viçosa e outros municípios também fazem parte da história do Quilombo. Porque o Quilombo dos Palmares não só existiu aqui em União dos Palmares. Na verdade, o surgimento se deu no Mocambo de Macaco, que ficava no alto da Serra da Barriga, mas existiram vários mocambos. Em São José da Laje existia um mocambo, Garanhuns existia um mocambo. Então, em vários municípios que esses mocambos formaram o Quilombo dos Palmares. Era como se Mocambo fosse os municípios e o Quilombo dos Palmares fosse o estado. Só que o principal líder, Gangazumba, Zumbi dos Palmares, ele habitava no Mocambo de Macaco, aqui na nossa região. Então, assim, todos esses municípios são importantes e merecem sim ser lembrados nesse período aí do 20 de novembro. Muito bem. Hoje, 13 de outubro, você falou dos nomes que o município teve, né? Eu me lembro que eu estudei também isso na escola. Depois de Vila Imperatriz, foi o primeiro nome oficial. Primeiro nome oficial. E em seguida veio qual? União. União. Por que Isso. o nome foi dado União? União se deu em 1894 e foi uma forma de homenagear a linha férrea, né, que foi um dos principais responsáveis pelo progresso e desenvolvimento da pequena vila. Então, a linha férrea que originava de Pernambuco, na verdade, ela iniciou em Maceió para dar prosseguimento até Pernambuco. E União seria a linha, a união entre Alagoas e Pernambuco. Quem fosse de viagem de Alagoas, de Maceió até Recife, teria que passar por União, teria que passar uma noite em União e vice-versa. Quem fosse de Recife para Maceió também teria que passar uma noite por União. Então, assim, essa forma de chamar União foi justamente essa, de tornar uma união entre os dois estados aqui, Alagoas e Pernambuco. União ficava o meio entre os dois. Eu estou aqui imaginando a época, como seria. Eu viria de Maceió, de trem, e o trem parava aqui, Isso. na estação de União dos Palmares. Ali próximo à Avenida Monsenhor Clóvis. Certo. E aí eu descia do trem Isso. e esperava o trem que vinha de Pernambuco, de Recife, é isso? Não, Ou a mesma máquina Não, me levava? a mesma máquina, só que ela tem que Para parar, descansar, para esfriar, enfim. aquele negócio todo. Aí ficava aqui na região, nos hotéis que tinham aqui na região na época. Olha só que Hotel bacana. Imperatrizense. Já existia Já na existia época esse? um hotel que era para acomodar as pessoas que vinham aqui de trem para a nossa região. Que, graças ao trem, a linha férrea, o progresso chegou. E junto com o progresso vieram hotéis, restaurantes. Logicamente que dada a época, né? Assim, com a acomodação da época, mas foi a linha férrea que trouxe o progresso aqui para a nossa região. Eu gostava muito de ir de trem para a praia da Avenida. Eu já fui, eu criança, fui com meus pais várias vezes, né? De União para Maceió, de trem para a praia da Avenida, porque a estação ainda é lá, ali perto da loja americana, no centro
de Maceió. A praia da Avenida, à época, despoluída, era linda. Era como se fosse hoje a Praia do Francês. E nós saíamos daqui 5 da manhã, 8 da manhã estava na praia. 5 da tarde o trem voltava, né? E 8 da noite a gente chegava aqui tudo vermelho, assado. Menino, era muito bacana. Viagem Então, longa, né? viagem longa, mas melhor do que ir de ônibus. Que na época de ônibus a gente ia, atravessava a Ponte do Mundaú, pegava ali a Fazenda Jurema, Timbó, Cabeça de Porco, era por ali, era estrada de barro. Então era muito catabio, passava por Branquinha, por Murici, então era de trem era mais confortável, Era melhor. era muito bacana e a gente Sem falar nas ah, belezas naturais que se avistava ao longo do caminho, né? e se parava Porque, nas porque estações. a linha do trem, ela seguia um percurso justamente de pegar as principais casas grandes que tinha a agricultura do algodão, que o algodão foi muito importante aqui para a nossa região, a agricultura da cana-de-açúcar, para facilitar pegar todo esse material para levar para o Porto de Maceió. Então, assim, tudo foi feito de maneira intencional, justamente para facilitar essa situação. Inclusive, a linha do trem, ela ia também paralela ao rio, né? Ao Rio Ao Rio também, ao Mundaú. Rio Mundaú. Daqui para chegar em Maceió, a gente ia olhando, vez outra, estava olhando o Rio Eu Mundaú. sempre digo que União é uma cidade abençoada, porque a União apesar da questão política, a gente não vai entrar em questão, mas é uma cidade que tem riquezas naturais belíssimas, como o Rio Mundaú, né, que corta a cidade, né, que foi responsável também pelo surgimento da cidade, e a Serra da Barriga também, que é conhecida mundialmente, né, todo mundo conhece a Serra da Barriga, todo mundo conhece a história do Quilombo dos Palmares. Então, União dos Palmares é abençoada justamente por conta disso, por conta de suas belezas naturais e a sua história também, que é muito bonita. No livro também, você fala sobre uma comunidade importante de União dos Palmares, que é a comunidade Muquem, conhecida pelo seu trabalho na cerâmica, né? E conhecida por ser remanescente quilombola. É isso mesmo, Franco? Ia falar Cássio, não sei porquê, mas Franco Isso Maciel. mesmo. A comunidade Muquem também que é conhecida nacionalmente por conta do seu artesanato, né? Artesanato feito de forma bem rústica ainda, de barro. Ainda, né? E assim, que merece ser melhor tratado pelo nosso poder público para não ser esquecido e assim acabar, né? Porque as nossas artesãs já são idosas, nós perdemos recentemente a dona Marinalva, né? E agora temos a dona Irinéia também. As duas a dona Marinalva também era patrimônio vivo do nosso estado, mas a dona Irinéia continua sendo patrimônio vivo do nosso estado. Então a gente tem que valorizar ainda mais e conscientizar as crianças, as jovens do Muquem também para praticar o artesanato, porque eles não podem morrer. A nossa referência do artesanato alagoano é o artesanato do Muquem. Então, assim, o Muquem, sim, é a nossa comunidade quilombola, né, remanescente de Muquem, e vem desde da extinção do Quilombo dos Palmares, em 1694, que segundo a lenda, é um casal, né, ao fugir do extermínio do mocambo de macaco, do Quilombo dos Palmares, foi ali para a região do Muquem e lá habitou e lá deu surgimento àquela comunidade, que até hoje existe e precisa ser reverenciada e ter o nosso respeito. Tem um trabalho bonito, né? Da dona Irinéia na praia de Jatiuca, né? Isso, é Naquela o beijo. curva. É um beijo, né? Um beijo, É. Inclusive, esse beijo até foi explorado pelo ex-governador Renan Filho. Parece que ele beijou a esposa ali também. Sim, Em homenagem àquele beijo, ele beijou a sua esposa lá também. Dona Irinéia continua com esse trabalho na comunidade Muquem. E é um trabalho que a população deve prestigiar. E a gente vê, Kleber, até ontem mesmo eu estava assistindo a novela nova, Travessia. Tem uma família negra, né? E lá, no Maranhão, né? Isso, no Maranhão. Filmado Ela no é no Maranhão. E você vê o artesanato do Muquem lá exposto. Se você prestar atenção, de vez em quando passa aquela casa da família e lá está as cabeças da dona Irinéia, aquela lá do Muquem. Ou seja, muita gente aqui em União dos Palmares não dá valor, não sabe a importância, não sabe quão bonito é aquele artesanato, quão valioso e quão histórico é aquele artesanato. Para a gente é muito importante. E o pessoal de fora dá esse valor, né? Principalmente o pessoal de arquitetura, o pessoal que trabalha com essa área sabe que aquilo ali ajuda a embelezar uma casa, né?
Então, assim, vamos valorizar, gente. Isso. Eu quero mandar um abraço para o Cleito Santana. É um rapaz que ele é guia de turismo, né? Vez por outra eu encontro ele e ele fala: Kleber, hoje veio um casal de Portugal, hoje veio um casal da Noruega. E você levou para onde, Cleito? Levei para o Muquem. E eles se encantaram e compraram quase tudo que tinha lá. Isso é muito bacana, né? E a gente que é da terra de União dos Palmares, a gente precisa também valorizar. Talvez pelo fato de você ver, se torne rotineiro, né? Aquilo ali, o Muquem está aqui tão pertinho. E vem gente de Portugal, vem gente da França e leva todas as peças da Dona Irinéia, que continua lá Vai lá trabalhando. também no mercado artesanato, lá na estação ferroviária também leva as peças, né? Então, assim, pessoal, vamos valorizar porque é nosso e a gente tem que mostrar. A gente vê aqui um município vizinho, Kleber, São José da Laje. Muita gente, muitos municípios, sai do município para curtir o carnaval fora, né? O povo de São José da Laje não. Fica na cidade e chama as pessoas para ir e mostra o quão bom é o carnaval deles. Ou seja, valoriza a sua história, a sua cultura. Já muita gente em União não. Quando vê certas coisas, fala mal do município, fala mal da sua história, fala mal da sua cultura. Então, assim, vamos fazer o contrário, vamos abraçar, vamos abraçar a nossa história, a nossa cultura, para que as pessoas também entendam e valorizem ainda mais. Que já valorizam mais que a gente, mas que a gente passa a valorizar para eles que ele valoriza ainda mais também. Estou conversando com Franco Maciel, ele é pesquisador, ele é historiador e ele fez esse livro aqui, muito bacana, A História da Terra da Liberdade. No final ele fala para a gente onde é que pode adquirir esse livro para você que quer ter em mãos, ter na sua cabeceira. É uma leitura muito bacana. Eu estou olhando aqui o sumário, né? Vocês percebem que eu olho o sumário aqui, porque tem muitos temas. E eu vou achando um e vou perguntando, né? E aqui eu achei um aqui, Construção da Igreja Matriz e a sua importância para a cidade. Você fala aqui de que, Franco? Aquela igreja antiga, A Igreja né? Matriz Santa Maria Madalena, que fica ali na Praça Basiliano, que, assim, a religião católica na época, ela dominava, né? E tanto que a entrada da cidade, a igreja da cidade, a frente teria que ficar virada para a entrada da cidade. Como você falou, a saída de União e a entrada era Jurema. Isso. E você vê a entrada da igreja justamente virada para Jurema. Então, assim, a Igreja Católica tem um poder muito grande. O padre era como se fosse um prefeito da cidade na época. Então, assim, essa igreja matriz, a antiga, no caso, que foi destruída na década de 70, que eu acho que você chegou até a conhecer, não é do meu tempo. Cheguei. Mas era belíssima, né? Aquela arquitetura colonial. Ela demorou muito tempo para ser construída. Ela demorou muitos anos, foram muitas ajudas, até ser finalizada no início do século XX. Só que devido a rachaduras, né, na parte de cima da torre, tem até a historiadora Genisete Lucena também trata desse tema no livro dela, inclusive entrevistando pessoas que participaram desse período, né, da questão da destruição, que chegou a ser feita uma comissão na época para discutir se seria demolida ou não, se seria restaurada ou não. Mas no fim decidiram a maioria que teria que ser demolida, né, por conta dessa rachadura. Quando eu creio, eu não sei, não tenho conhecimento, poderia ser feita uma nova igreja, que até chegou a ser discutida que essa nova igreja seria onde hoje é a Capela Nossa Senhora de Fátima, na Praça Padre Cícero. Aí acharam que não seria bom, porque naquela região, na época, o bairro de Fátima não era tão povoado aquela região, então achavam que seria distante para a comunidade ir. Acabaram decidindo por destruir a igreja antiga, né, apesar de votos contrários, como da professora Maria Mariá, que na época já era jornalista da Gazeta de Alagoas, chegou a fazer várias matérias falando do crime que foi destruir um patrimônio nosso, né? Todo mundo achava bonita aquela igreja, apesar de ser pequena, mas era bonita a sua arquitetura, mas infelizmente foi destruída e só nos resta a história e as fotos, né? Para ver como ela era e como ela está hoje, né? Mas é isso, essa parte aí do livro eu trato sobre essa questão da igreja, como se deu a construção dela e também essa parte da destruição, que infelizmente foi um crime que ficou aí impune, né? Eu era pequeno também. Eu me lembro da igreja, né? Eu inclusive ia à igreja antiga. Me lembro. Agora, porque destruiu foi realmente um debate à época. Eu me lembro, as pessoas falavam, tinha as pessoas a favor e tinha as pessoas que eram contrárias. A intenção, segundo algumas pessoas, era modernizar, né? Existia na época uma mente de modernizar a cidade,
Então foram destruindo alguns prédios antigos. A igreja antiga aproveitaram essa situação das rachaduras lá na parte do sino, no alto da torre, e destruíram. Mas a intenção era modernizar, destruir galpões da antiga fábrica, por exemplo, que existia ali em frente à prefeitura, naquela parte onde hoje é um posto de gasolina. Por ali existia um galpão muito antigo de uma antiga fábrica de óleos e vegetais, uma fábrica de algodão. Então, assim, a intenção era modernizar, destruir o antigo mercado. Na verdade, não é que destruíram o antigo mercado público, modernizaram, mudaram a fachada, que quem tem acesso às fotos antigas vê como era a União antigamente. A Avenida Moceu Clóvis era somente uma mão, né? Existia uma praça do outro lado, com bancos, com árvores, com uma parte com jardim, com laguinhos. Então, depois destruíram e fizeram duas mãos, como é hoje, né? Então, assim, a intenção era modernizar, só que aí destruíram a nossa história, destruíram nosso passado. Mas tá aí a gente para contar como era, né? Porque assim, a história não morre, né? Não morre a partir de quem sabe contar ela, quem pesquisou e tem as fotos, tem as referências, tem os livros que a gente faz, como o Genizete fez o dela, como o Bruno Monteiro também lançou recentemente o dele também. Então a gente vai contando para quem quer saber, né? Para quem quer conhecer. Eu queria que você falasse, eu estou com a hora adiantada aqui, mas eu falasse sobre a televisão na praça e a ideia para Bye Bye Brasil. Que é isso? Fala aí pra gente. Olha, Kleber, essa aí é porque é o seguinte. Eu acho que eu me lembro também da televisão na praça. Até eu peguei atrás lá na Praça Padre Cícero. Mas assim, essa parte aí eu tratei sobre a questão do cinema. União dos Palmares é considerado o berço do cinema alagoano. E muita gente não sabe disso. O primeiro filme gravado em Alagoas foi gravado aqui em União dos Palmares, isso na década de 30, que foi um filme chamado Um Bravo do Nordeste. Esse filme foi financiado até por Rocha Cavalcante, não o da escola era o pai. O Rocha Cavalcante Filho, que quem trouxe a energia aqui para a União dos Palmares, quem trouxe a água encanada aqui para a União dos Palmares, que era o Rocha Cavalcante Filho, Francisco da Rocha Cavalcante. Então, assim, ele era uma pessoa muito à frente do seu tempo. Ele adorava cinema, ia para Marcel, assistia para o cinema do Pilar. Então, ele teve a ideia de fazer um filme. Ele tinha dinheiro, tinha posses, ele era da Fazenda Ayumas, Fazenda Santo Antônio da Lavagem. Então, ele disse, eu vou bancar um filme para eu participar. Então, ele decidiu bancar esse filme, que eu também trato aí nesse livro, Um Bravo no Nordeste. E por isso que eu digo que União é chamado o berço do cinema alagoano. Infelizmente, nesse filme não tem imagens, porque o cineasta, o diretor, que era pernambucano, foi-se embora com o filme e sumiu com ele. Mas aí, quando eu falo essa parte aí, a televisão na praça, é porque era muito comum na época, na década de 70, 80, ter televisões na praça. Que foram essas televisões que acabaram acabando um pouco com a mística do circo, né? E o Bye Bye Brasil é um filme que trata disso. É um filme que trata do pessoal do circo, que iam para as cidades do interior, só que eles acabavam perdendo espaço para as televisões. E Cacá Diegues, quando esteve aqui, o cineasta Cacá Diegues, que todo mundo conhece, quando ele esteve aqui para gravar o filme Joana Francesa, que acho que você já ouviu falar, lá na Fazenda Ayumas, ele com a equipe dele, com a Jane Morro, né, Pierre Cardin, aquele pessoal que gravou o filme, eles iam para o centro da cidade e eles ficaram impressionados quando chegaram na praça principal da cidade e viram uma televisão lá e muita gente sentada assistindo, hipnotizados, como se estivesse vendo um disco voador. Todo mundo olhando e nem prestaram atenção neles, que eram artistas, né? O pessoal, Jane Morro. Então ele ficou impressionado. Minha gente, o que é que o pessoal tá vendo aí na televisão? Que programa é esse? Então ele teve uma ideia de fazer um filme por conta dessa imagem que ele viu aqui em União dos Palmares, que foi justamente a ideia para o filme Bye Bye Brasil, que conta esse pessoal do circo que acaba perdendo espaço para a televisão. Então eles começam a ir de cidade em cidade em cidade para tentar arrecadar um pouco do dinheiro para competir com o pessoal, com a televisão que estava chegando e tirando o espaço deles. E esse Bye Bye Brasil teve cenas aqui gravadas na Usina Lajinha, né, lá no restaurante do nosso amigo Giovanni. Teve também gravado em Murici. Então, assim, o União dos Palmares, ele é conhecido como berço do cinema alagoano e teve vários filmes gravados aqui, como Um Bravo no Nordeste, Joana Francesa, Bye Bye Brasil. Então é isso que eu trato aí nessa parte aí do livro. Olha, gente, tem muita coisa para conversar com o Franco aqui. O livro é muito bom, tá? E, inclusive, ontem, terça-feira,
a Casa Maria Mariá foi reinaugurada, repaginada, ficou bonita, né? Quero mandar um abraço para a Betinha, que é a secretária de Cultura, porque essas pessoas têm cuidado, né, do que ainda nós temos. E a Casa Maria Mariá é um local belíssimo, né? Traz uma história belíssima, né, da escritora Maria Mariá, foi vereadora, né? O que ela conseguiu juntar durante o tempo de vivência dela, que ela ia sair, Isso, que ela foi diretora na época, o que hoje é Sétima Gere. isso. Ela ia nos municípios e saía pegando o que era de antigo e levava para casa dela, foi juntando ali. E hoje nós temos um museu para Um mostrar um museu. pouco de como viviam as pessoas antigamente, né? É, a professora Maria Mariá, que foi a primeira mulher a usar calça comprida, né? Calça comprida, fazia coisas que não era comum para a mulher na época, né? Ela andava de cavalo, fumava, bebia, jogava sinuca, era boêmia, né? E também ficou conhecida como a primeira mulher a usar calça comprida, isso chocou a sociedade palmarina. Então, assim, ela fazia coisas que não era comum. É tido como a primeira feminista de Alagoas. Então, a mulher que foi à frente do seu tempo e isso assim foi até o final de sua vida, né? Então, muito importante também para a gente, porque ela também é uma das responsáveis pelos resgates do nosso passado. Maria Mariá, ela foi uma das primeiras pesquisadoras da história palmarina, ao lado de Povina Cavalcante também. Então, assim, são pessoas que não merecem ser esquecidas e parabéns ao município por repaginar o nosso museu, Maria Mariá, e agora, em breve, também o Memorial Jorge de Lima também. Então, a gente precisa de espaço para que as pessoas conheçam a nossa história e não fechar os espaços que ainda temos, né? Como você falou muito bem. É verdade. Como é que eu faço para adquirir o livro A História da Terra da Liberdade de Macaca, União dos Palmares, Franco Maciel de Carvalho Ferreira? Olha, esse livro aí é muito simples, é só ir tem vários sites, né? Americanas, Submarino, Magazine Luiza, Amazon, Clube de Autores. Então é só ir lá no Google, colocar A História da Terra da Liberdade, Franco Maciel, que lá vão ter várias opções de sites para adquirir para você receber em sua casa. Pode receber tanto a parte física, o livro, né, o livro físico, quanto aquela que você lê em formato de celular, formato de tablet. Então, assim, ele tem as duas opções. Então, fica ao gosto do cliente. Então, é só entrar nesses sites mais conhecidos, Americanas, Magazine Luiza, Submarino, pesquisar lá o meu livro, A História da Terra da Liberdade, e o meu nome Franco Maciel, que você adquire e conhece um pouco sobre a nossa história. É aniversário, não tem bolo nem guaraná aqui, mas vamos parabenizar a cidade, né? Eu queria que você, nas suas considerações finais agora, pudesse dirigir aos palmarinos. Kleber, eu queria agradecer a você, ao convite, ao Ricardo também pelo convite. Fiquei muito feliz de receber, que é sempre bom falar sobre a história de União dos Palmares. Fico muito feliz. Às vezes as pessoas me convidam, não dá tempo por conta do trabalho, mas esse horário deu certinho para mim. Então, assim, agradecer ao convite e parabenizar todos os palmarinos, né? E valoriza a nossa história, valoriza a nossa cultura, porque quem não conhece a sua história está condenado a repetir o passado. Então a gente precisa conhecer para saber o que precisa ser mudado e também valorizar aquilo que foi bom. Principalmente a nossa história do Quilombo dos Palmares, que todos lutaram em prol da liberdade, da sua liberdade, né? Contra a escravidão. Então, assim, valoriza a nossa história, valoriza a nossa cultura e palmarinos, parabéns. Não esqueça de valorizar essa questão e respeitar toda a nossa história. Isso mesmo. Isso mesmo. Obrigado, Franco. Foi um prazer imenso tê-lo conosco aqui no programa, principalmente nessa data festiva do município de União dos Palmares. São 14 horas mais 12 minutos. Fica aqui comigo porque eu vou dar uma boa notícia também para os estudantes que vão fazer o Enem 2022. Falta um mês para as provas do Enem. Atenção, estudantes, fiquem atentos, hein? É hora de estudar, é hora de reforçar aí o assunto. Daqui a um mês, as provas do Enem irão acontecer. A reportagem é de Cleide Lopes. Falta um mês para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Além dos estudos, muitos candidatos se preparam também fisicamente para responder a uma maratona de questões que pode durar até 5 horas e meia por dia. Caiane está inscrita na prova do Enem. A jovem está na disputa por uma vaga no curso de medicina, um dos mais concorridos. Além de estudar, se prepara fisicamente para fazer a prova. Saio muito exausta do Enem. Então eu acho que além da interpretação, que o Enem é muito importante, pega muito nisso,
O que mais cansa mesmo é o físico, então é treinar, sabe? Ficar 5 horas na carteira não é fácil. Apesar do tempo ser longo, se o estudante não simular a prova, perceber como fazer a prova inteira no tempo correto, isso atrapalha. Tem vários estudantes que acabam indo mal no Enem porque erram o planejamento de prova. Cerca de 3.400.000 estudantes de todo o país estão na contagem regressiva para as provas do Enem, marcadas para 13 e 20 de novembro. O exame é uma das portas de ingresso no ensino superior, não só no Brasil, mas em outros países, como Portugal. As provas serão oferecidas em 2 versões, a digital e a impressa. A prova digital é respondida no computador, mas a de redação continua sendo escrita à mão. Não há diferença entre as provas em relação a conteúdo e formato. E nos 2 casos, o candidato deve estar presencial. No total, são 45 questões de múltipla escolha em cada área do conhecimento. E todos os candidatos terão 5 horas e meia para responder tudo. Por isso, se preparar é importante. São 5 horas, né? Então você fica lá e você começa a mudar o seu humor ao longo do tempo. Você precisa trazer comida, precisa realmente se acostumar com o fato de que vai ser uma maratona. Olha, são 5